If I'm losing now, but I'm winning late, that's all I want. Bom dia, meu nome é Pedro Lima e eu vou apresentar sobre o movimento feminista aqui no Brasil. Eu vou apresentar a história do movimento. O movimento surgiu no século XIX, com a luta pela educação e o direito ao voto e a abolição dos escravos. Atualmente existem várias organizações aqui no Brasil, organizações feministas, que defendem a separação dos direitos das mulheres e dos homens. Eu vou apresentar as conquistas rapidamente. As principais. Em 1827, as meninas são liberadas para frequentar as escolas, que antigamente só podiam os meninos. Em 1887, surge a primeira médica brasileira aqui no Brasil. Em 1888, é declarado o fim da escravidão. Em 1934, as mulheres conquistam o direito ao voto, ou seja, as mulheres tinham o direito de poder votar os seus presidente, prefeito, essas coisas de política. Em 1882 é criado o Estatuto da Mulher Casada. Em 1977 é criada a Lei do Divórcio, é aprovada. Então as mulheres tinham o direito de se divorciar dos seus companheiros. Em 1979, as mulheres são autorizadas a praticar qualquer tipo de esporte, que naquela época só podiam os homens. Em 1885, surge a primeira delegacia da mulher. Em 1888, ocorre o primeiro encontro nacional de mulheres negras. Em 1886, é reivindicado que mais mulheres participem ativadamente da vida política, ou seja, as mulheres em 1896 elas podiam participar da vida política. Em 2006 é criada a Lei Maria da Penha. Em 2010 é eleita a primeira mulher presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Em 2015 é sancionada a Lei do Feminicídio. Em 2018, a importunação sexual feminina passou a ser considerada crime, ou seja, o assédio é considerado crime. Em 2019, a primeira jornalista negra a participar ocupar a banca do Jornal Nacional, Maju Coutinho. E essas foram as principais conquistas do movimento feminista. Obrigado a todos. Meu nome é Elisandra e eu irei falar sobre algumas mulheres que contribuíram para o movimento feminista, como a Simone de Beauvoir, que foi uma escritora francesa, ativista, filósofa existencialista. Ela nasceu em 1908, criticou a hierarquia entre homens e mulheres e produziu vários livros sobre o papel da mulher em sociedade. Suas principais obras foram A Convidada, O Sangue dos Outros, O Segundo Sexo, Os Mandarins, A Mulher Desiludida e A Velhice. Sua obra mais famosa foi O Segundo Sexo, que abordava o papel da mulher e onde tinha uma sociedade totalmente machista. E esse livro foi considerado agressivo e ofensivo. A ideia mais polêmica de Simone está relacionada com o casamento e a maternidade, que para ela é como se fosse uma escravidão, uma opressão e um aprisionamento. Tanto que tem uma frase dela que descreve um pouco isso. A humanidade é masculina e o homem define a mulher.
não em si, mas relativamente a ele. Ela não é considerada um ser autônomo. Simone ela faleceu em 1986, vítima de pneumonia. Angela Davis também foi uma contribuinte para o movimento feminista, foi o ícone do feminismo negro, nasceu em 1944, foi uma filósofa, ativista que lutou pelos direitos da população negra e pelo direito da mulher. Teorizou a importância do feminismo negro. Davis também vivenciou o racismo desde cedo pela Ku Klux Klan e pela política de segregação que não permitia que a população negra tivesse reconhecimento. Ideia de Angela: a abolição do presídio, porque para ela a maioria dos presidiários eram negros e que era o destino de todos os negros irem para o presídio. A intersecção entre classe, raça e gênero, a ligação entre racismo e violência sexual. Livros de Angela: Mulheres, Raça e Classe, Mulheres, Cultura e Política, A Liberdade é uma Luta Constante. Angela Davis também foi acusada de homicídio e sequestro, chegou a ser presa em Nova York, tanto que também teve várias manifestações para ela ser liberta. John Lennon mesmo fez uma música em homenagem a Angela. Em 18 meses de cárcere e o julgamento a inocentou. E ela também se candidatou à presidência dos Estados Unidos. Meu nome é Fábio, eu vou falar sobre o movimento feminista nos dias atuais. Agora, no século XXI, o movimento feminista ganhou um fôlego renovado em várias partes do mundo, ampliando seu alcance por meio da internet e colocando em prática novas formas de mobilização e organização. Mas ele chega na segunda década do século XXI sobre ataque de movimentos políticos e sociais reacionários. Os reacionários, eles visam o retrocesso, eles são o contrário da revolução. Mas o movimento feminista, ele se reafirmou sua influência na cultura e na política, a partir de avanços significativos. Me chamo Mauriane e eu vou falar um pouco sobre o que os feministas defendem. O movimento feminista defende. A luta feminista busca principalmente a igualdade de direito, oportunidade e tratamento entre homens e mulheres e se desdobra em vários segmentos chamados de correntes. O movimento feminista luta contra a situação de inferioridade em que a mulher ainda vive na sociedade. As reivindicações do movimento feminista são muito relacionadas à garantia de direitos, mas também a outras formas de opressão a que as mulheres são submetidas ainda hoje. São questões importantes para o movimento feminista. O fim da desigualdade salarial entre homens e mulheres, igualdade da participação das mulheres na política do país, tanto na ocupação de cargos políticos como na tomada de decisões, questões de saúde ligadas diretamente à condição de mulher, como prevenção de doenças e discussão sobre o direito do aborto, combate aos diferentes tipos de assédio, como o moral e o sexual, direitos relacionados à maternidade e à amamentação. O movimento feminista também tem diversas divisões, que levam em consideração questões específicas de alguns grupos de mulheres, como negras, lésbicas, mulheres de periferia, prostitutas, indígenas e mulheres transexuais. Além da luta por direitos específicos, o feminismo também abre espaço para que as mulheres possam questionar e discutir relações e decisões relativas às suas vidas. Isso acontece, por exemplo, nas questões que nem sempre foram discutidas por serem convenções sociais naturalmente aceitas pela sociedade.